terminou o último vídeo com uma pergunta e agora nós vamos responder essa pergunta. Qual que era basicamente a pergunta que eu havia feito? Quando nós estamos definindo o seletor, eu posso selecionar um mesmo elemento de diferentes formas, certo? Se ele tiver um ID, eu posso selecionar pelo ID, mas posso acabar selecionando ele pelo tipo da tag. Se ele tiver uma classe, posso acabar selecionando ele pela classe. Posso acabar selecionando pelo iésimo filho. Enfim, vimos diferentes formas de selecionar elementos. Mas a questão é, e se por um acaso eu defini uma regra lá, por exemplo, com um seletor asterisco, certo? Que pega todos os elementos e fala, ó, todo o alinhamento de texto vai ser centralizado. Mas aí depois eu peguei um ID de um parágrafo lá que eu coloquei dentro do parágrafo, falei, ó, parágrafo com esse ID, ele vai ser alinhado à direita. E aí, como que vai se resolver isso? Porque por um lado eu tenho falando, ó, todo mundo é centralizado. O outro lado fala, esse cara aqui é a direita. E aí, quem que vai prevalecer? Tá? Então nós vamos ver quem que irá prevalecer agora. Tá? Por debaixo dos panos existe uma continha na qual você vai atribuindo valores numéricos, tá, a determinados tipos de seletor. Por exemplo, o seletor universal ele vai receber um valorzinho baixo. O seletor por classe, um valorzinho mais alto. O seletor por ID, mais alto ainda. Tá? Usou ID e atributo, mais alto ainda. E por aí vai. Tá? Só que ao invés de decorar ou tentar fazer associação entre todos esses números, eu vou tentar utilizar uma abordagem um pouco mais simples, tá? Que também é utilizada, tá? Ao invés de ficar fazendo essas continhas aí, que é basicamente, tá? A gente tentar entender que o nível, a ordem de precedência, ela é dada da mais genérica, sendo a mais genérica a menos importante, para a mais específica, que seria a mais importante, tá? O que é a mais genérica? Aquela que eu pego o maior número de pessoas. Neste caso, o que tem a menor precedência possível é o universal, que pega todo mundo, tá? Se eu já selecionar por tag, olha só, coloquei a tag H1, eu já restringo o meu mundo, tá? Só que dentro desse mundo ainda, eu tenho uma baita de uma galera, certo? Portanto, eu tenho algo mais restrito ou menos genérico que o meu universal, mas ainda assim um tanto quanto amplo. Então, ela tem a ordem de precedência posterior, tá? Se eu seleciono por atributo, pô, eu entrei num cara, esse cara tem que ter um valor, por exemplo, tá? É algo que acaba sendo um pouco mais específico, né? Então ele vai ter, por exemplo, uma precedência maior que a da tag, tá? Por fim, lá o mais, abaixando um pouquinho mais, por exemplo, o ID. Pô, o ID a gente viu que é único. Pô, esse cara aí é certeiro, eu vou selecionar um cara só. Ele vai ter uma das maiores precedências possíveis. Só não vai ganhar da tag que eu estou colocando direto ali dentro do HTML na tag, mas como a gente vai evitar o inline, tá? Vamos considerar que o nosso ID é aquele que vai ter a maior precedência possível, certo? E aí vem a questão da cascata, né? Que eu posso ter várias tags, como se fosse uma cascatinha de tags, atribuindo estilos aos elementos, e por um acaso nessa cascata, né, vamos supor que lá mais embaixo da cascata, né, eu vá tendo tags de maior precedência, elas vão sobrescrevendo propriedades que foram definidas na cascata acima, certo? Ou anteriormente. Vamos colocar um exemplo então para a gente entender melhor esta precedência. Então, para fechar nossa aula de seletores, new file, eu vou colocar aqui precedência, certo? Ponto HTML. Dentro dessa precedência, HTML5, tá? Precedência. E aqui vou utilizar, eu vou pegar o textinho das classes, certo? Que a gente já tinha ID aqui, a gente tinha classe, bonitinho, tá? Vou pegar esse textinho aqui, vou lá na minha precedência, vou colar ele aqui. Vou linkar com um CSS que eu vou criar agora, que é o precedência CSS, certo? Aqui dentro, na verdade, eu vou tirar esse ID daqui, e eu vou trabalhar com 3 níveis de precedência, tá? Um total, um por classe, então todos esses caras aqui terão a mesma classe, todos os parágrafos terão a mesma classe, né? Obviamente você podia ter colocado os parágrafos, então só para diferenciar eu vou colocar mais um parágrafo aqui, vai ser o meu último parágrafo do texto, tá? E nesse último parágrafo centralizado aqui, eu vou fazer o seguinte, além dele ser o parágrafo centralizado, eu vou forçar ele ter o ID, que é penúltimo
parágrafo, tá? Vou dizer para quebrar. E vou começar agora a trabalhar com o CSS dele, certo? Bom, vou abrir ele, precedência, crio o arquivo. Por enquanto eu vou colocar só um universal, para a gente ver, e nesse universal vou colocar text align, center, e vírgula. Vou abrir esse cara na minha página, então precedência, HTML, vamos colocar ele aqui, certo? Todo mundo centralizado, bonitinho, tá? E para vocês verem que não é a ordem que está aqui no arquivo, antes desse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que todo mundo que é o parágrafo centralizado, foi isso que eu coloquei aqui, deixa eu copiar aqui, ó. Todo mundo que tem a classe parágrafo centralizado, classe começa com ponto, vai ter o alinhamento à esquerda, certo? Então, text align center left, ok? Então, vamos atualizar a nossa página, tá? Então, todo mundo que tinha a classe parágrafo, na verdade, parágrafo centralizado ficou bem estranho, né? Deixa eu só trocar a classe para fazer um pouquinho mais de sentido. Pequeno parágrafo esquerda, né? Também não precisa esculachar, né, professor? Então, parágrafo esquerda, bonitinho, tá? Colocar aqui, opa, deixa eu alterar aqui também, né? Senão não pega. Parágrafo esquerda. Ora, faz sentido, tá? Mas nesse parágrafo esquerda também vou fazer mais uma coisinha. Vou colocar um background color, tá? E esse aqua mesmo, que é o que apareceu. Esteticamente nada bonito, mas enfim, tá? Eu tenho esse cara aqui. Lembrando que, se por acaso... Opa, nesse não, meu filho. Se por acaso eu vier aqui no meu asterisco, né? E tacar background para todo mundo, né? Todo mundo vai ficar com esta cor, tá? Só que, hora que eu fui para o parágrafo à esquerda, tá? Ele só vai sobrescrever nas minhas cascatas a propriedade que está definida dentro dele. Então, ele meio que herdou de todo mundo a propriedade, né? Porque o asterisco pegou todo mundo, então, cor do fundo. Aí ele achou uma mais específica. Ele só vai sobrescrever aquilo que é mais específico, certo? O que está definido, o que está definido ali dentro, tá? O resto ele mantém, certo? Então, de fato, ele chegou a aplicar no meu parágrafo esse cara aqui porque foi selecionado, mas dado que ele tem uma tag mais específica aqui, ele vai sobrescrever a propriedade definida dentro daquela tag mais específica. Para não confundir, tá? Eu vou deixar na ordem aqui, que fica um pouquinho mais claro e mais na ordem, certo? Então, nossa senhora, deixa eu trocar essa cor aqui que tá me doendo os olhos, tá? White Smoke. Melhorou? E além disso, eu vou pegar o ID, que eu tenho um aqui, que é penúltimo parágrafo, tá? ID. Opa, meu filho. Precedência. Tá? Eu tenho um ID aqui, que é o penúltimo parágrafo. Ó, o ID ele é mais específico que a classe, por exemplo. Vou chegar aqui, hashtag penúltimo parágrafo, text align right. Vou mandar ele para a direita, tá? Como esse cara aqui ele é mais específico que o parágrafo à esquerda, tá? Perceba que parágrafo à esquerda é uma classe, tá? Eu falei, o ID ele tem precedência maior que a classe. Portanto, quem vai definir o alinhamento desse carinha aqui vai ser o estilo pelo ID, tá? Então, vamos atualizar, bonitinho, e este parágrafo ele vem parar aqui para a direita. Tranquilo? Então, a nossa ordem de precedência, quanto mais específico, tá, o nosso seletor, maior precedência ele vai ter. Ou seja, o estilo ali definido vai sobrescrever estilos anteriores. Beleza? Então é isso, pessoal. E a seguir voltaremos com o Box Model, que é outro conceito importante para nós trabalharmos com CSS. Então, até lá.